Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse sábado, as leituras falam para a gente que o Senhor nos ensina que o maior dentre vós deve ser aquele que serve. Então, obedientes à palavra de Jesus e como seus seguidores, em espírito de serviço e acolhida, que nós possamos participar da liturgia, celebrando com fé e esperança. Então, a primeira leitura está em Ruth, capítulo 2, versículo 1 a 3, depois o versículo 8 a 11. Depois, o capítulo 4, versículo 13 a 17. Ruth, capítulo 2, versículo 1 a 3, depois o versículo 8 a 11, depois o capítulo 4, versículo 13 a 17. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Então disse Boaz a Ruth: Não ouves, filha minha? Não vás comer a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após delas. E não dei ordem aos moços que te toquem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: Por que achei graça em teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem que se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. E te será recreador da alma. Ele te será recreador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e pôs no seu regaço, e foi sua ama. E o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e chamaram seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, filho de Davi. Então aqui, né, nessa primeira leitura, fala justamente, né, sobre, né, Ruth, né, encontra Boaz, né, porque ela disse que queria encontrar alguém, né, alguém que fosse parente com ela, e ali ela encontrou Boaz. E ali Boaz a tomou por mulher, e ali eles tiveram um filho. E aqui, né, a leitura fala, né? Bendito seja o Senhor que não permitiu que faltasse um sucessor à tua família. Ele foi o pai de Jessé, pai de Davi, né? Então, Obed, né, filho de Ruth, né? Na, né? E aí ele se tornou, né, filho, né? Ele se tornou filho de Jessé. E aí Noemi tomou o menino, colocou no seu colo e serviu-lhe de ama. Então as vizinhas congratulavam com ela, dizendo: Nasceu um filho a Noemi, e deram-lhe o nome de Obed. E aqui, né, que a gente possa, né, realmente sempre cada vez mais também, né, fazer a vontade de Deus, sempre nos alegrar, dar glórias e graças, né,
pelas coisas, pelas maravilhas que Ele faz por nós, né? Ele sempre está conosco, né? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 23, versículo 1 a 12. Mateus, capítulo 23, versículo 1 a 12. Naquele tempo, disse Jesus às multidões e aos seus discípulos: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérias e alargam as franjas dos seus vestidos, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens. Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chamais vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o que está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, no Evangelho, Jesus fala contra a hipocrisia farisaica, exorta ao ensino às multidões e os discípulos, né, a não imitarem nada a prática dos fariseus. Estes têm até autoridade para interpretar a lei. Por isso devereis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Então a hipocrisia farisaica deve ser mantida longe da comunidade cristã, em que não há espaço para desejos de privilégios, de honrarias, de ser aplaudido. O discípulo de Jesus é fiel apenas a Jesus e só a ele se dirige como mestre. Não existe outro mestre, né, que está falando, né, na leitura do Evangelho hoje. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. Então, na comunidade disciplinar, todos são irmãos e o seu único guia é Jesus, o Cristo. Jesus encerra com algo muito sério e definitivo para todos os discípulos para todas as comunidades. O maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Enfim, essa passagem deve nos questionar profundamente se queremos, de fato, ser discípulos de Jesus e membros de uma igreja sinodal vocacionada ao serviço missionário de testemunhar Jesus pobre e servo, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.